No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui do Minuto da Unicidade, nesta terça-feira, 29 de março, o ano é 2022. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ouça o que diz a palavra de Deus. Veja o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja que estava na cidade de Colossas, no capítulo 2, versículo 1. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. E esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações e estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Que maravilha! Eu li para você Colossenses capítulo 2, versos 1 e 2. Eu li na nova versão internacional, uma linguagem padrão internacional. Essa mesma tradução é a tradução da Bíblia King James. Para você que tem todas essas Bíblias e essas traduções, você pode ler na internet gratuitamente. Você que gosta de ler a Bíblia, comparar a tradução com versão. Então você pode dar um Google aí, coloca lá Bíblia Online KJA, que é a King James atualizadas, e aí você vai ler a Bíblia. Você pode baixar no seu celular o aplicativos aí na sua lojinha de celular, aí na Play Store. Abaixa lá os aplicativos de Bíblia, procura a nova versão internacional, que é uma boa Bíblia, uma linguagem muito boa, tem seus defeitos, como a King James tem. Ela é a mesma linguagem, King James e a NVI praticamente são alguns detalhes que diferem uma de outra, né? Mas praticamente tem o mesmo linguajar. A King James atualizada. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto, em outras traduções, aí tem um monte de palavras no finalzinho que tira um pouco a essência do que estava falando o apóstolo, a saber de Deus. Como é que está na outra versão? Está bem diferente, bem diferente. E eu gosto também, a que eu mais gosto, né? A tradução deste versículo que eu mais aprecio, vamos dizer assim, e não existe mais, é a Bíblia Alfalite Brasil. Essa tinha muito mais erros, porém ela dizia assim: para que todos conhecem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Mas aqui o mistério de Deus, a saber, Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Cristo é o mistério de Deus. Que a gente precisa, o apóstolo Paulo estava falando, eu oro para que seus corações sejam fortalecidos e estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Alcançar a riqueza é o pleno entendimento. O pleno entendimento é necessário, segundo Paulo, para que vocês passem a conhecer, e aí ele está falando para a igreja, plenamente o mistério de Deus. Então tem um mistério? Tem um mistério? Tem, mas não é o mistério da Santíssima Trindade. A Bíblia não fala do mistério da Santíssima Trindade, mas fala do mistério de Deus, que é Cristo, a saber, Cristo. Este é o mistério de Deus. Ontem mesmo eu estava falando com um irmão que estava me perguntando questão da dupla natureza, que ele não conseguia entender muito bem essa questão, e eu dizia para ele: irmão, essa questão aí é uma questão muito abençoada, porque a dupla natureza é uma unanimidade. Une teólogos tanto trinitarianos quanto unicistas com a dupla natureza. Quem é que vai contestar que Jesus tinha dupla natureza? Uma natureza carnal e outra espiritual. Quem vai contestar isso? A não ser o próprio Cristo.
quando ele diz vocês são de baixo, eu sou de cima, né? Aí ele contradiz isso aí. Vocês são terrenos, o Cristo é divino. O título dele de Filho de Deus, o próprio título Filho de Deus, isso aí é muito profundo. O próprio título de Filho de Deus que ele recebeu é a prova de que ele é divino e não humano. Entendeu? O próprio título de Filho de Deus está dizendo, você é divino aqui, isso aqui é Deus. Então, irmãos, ele diz, olha, o meu corpo, a carne que eu vou dar para vocês comer, ela veio do céu, não é daqui. Então, muitos outros assuntos que o próprio Cristo, ele fala, ó, vamos ver essa questão da dupla natureza aí, porque dizer que uma parte do Cristo é terrena e outra parte é celestial, uma parte dele é terrena, né? É daqui de baixo e uma parte é lá de cima. Não, ele é todo divino. Por isso que a Bíblia vai dizer para Maria, o anjo vai dizer, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo. E aí, bom, guardadas polêmicas à parte, isso é um mistério. Cristo é o mistério de Deus. Conhecer essas coisas, conhecer como que o Senhor Jesus se manifestou, conhecê-lo como Deus, não apenas como filho do homem, filho de Deus, filho de Maria, filho de José, isso vai demandar de nós empenho, humildade, se humilhar, se esvaziar de nossos próprios conceitos teológicos. Conceitos teológicos são conceitos humanos. Você ouviu? Ouviu? Conceito teológico é conceito humano. A teologia não é divina, a teologia é humana. A teologia é humana. E aqui fala quem estudou teologia. Se tem um lugar de onde emana tanta soberba, se tem um lugar de onde emana tanta, né, tanta pose, tanta pompa, tanta vaidade, é dos centros universitários teológicos. Difícil você achar um professor humilde, um professor que ama o que está fazendo, que ensina com humildade, que mesmo talvez equivocado em um ou em outro ponto, tem prazer em ensinar, não para o ego, não falar assim, poxa, como eu sou um professor fera, como eu sou bom, como que, sabe? E nós vemos isso nos centros universitários, nos centros teológicos, infelizmente, está tudo corrompido, guardadas uma ou outra exceção, um ou outro filho de Deus, do Deus Altíssimo, que não se envaidece pelo seu muito saber. E aí esses que não se envaidecem pelo muito saber, já começam a estarem aptos para conhecerem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Porque quando você confronta, você vai na ferida, você vai no que o cara sabe, e você começa a bater naquelas colunas dele, realmente ele não aceita muito bem, ele não recebe muito bem, ele não para nem para refletir sobre o que está sendo falado para ele. É por isso que nós estamos aqui, para falar para grandes e pequenos, mas para falar para o povo de Deus especialmente, para aqueles que amam essa mensagem, aqueles que sentem falta de conhecer um pouco mais. Por isso essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Por isso ele fala para a igreja de Colossos, eu quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês que estão em Laodiceia. Uma igreja Laodiceia, pensa na igreja de Laodiceia, que deu muito trabalho. Inclusive a carta de Apocalipse para a igreja de Laodiceia é forte, é pesada. E Paulo fala, olha, eu estou lutando por vocês. E por todos que ainda não me conhecem pessoalmente, eu dei recentemente um estudo sobre as cartas de Apocalipse para a igreja a qual humildemente pastoreio, a igreja do Senhor, que está sob minha responsabilidade, e eu falava sobre a igreja de Laodiceia. Depois que Paulo escreveu para essa igreja abençoada, para os colossenses,
E muitos anos depois de Paulo falar, olha, estou lutando por vocês, eu esforço-me para que vocês sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos e alcancem todo o pleno entendimento. Muitos anos depois, algumas décadas depois, novamente lá está João escrevendo para essa igreja, chamando essa igreja para a responsabilidade através do Espírito de Deus. Meus irmãos, há um mistério que precisa ser conhecido. Há um mistério que precisa ser alcançado com toda a riqueza, com toda a plenitude, plenamente. E esse mistério de Deus é Cristo. Precisam conhecer. Por isso que Pedro vai dizer, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou ficando por aqui. Peço que você ore por nós, abençoe esse trabalho que a gente faz com muito carinho. Estamos aí todos os dias com esse propósito, para que você conheça. Não há outro objetivo maior da minha parte, a não ser fazer com que você ouça, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se você não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, se batize-se. Se você ainda não conseguiu se firmar, vivendo em pecado, tendo problemas para resolver pessoais, se você ainda não é casado, se você ainda não buscou acertar essas e outras questões, se acerte, endireite seus caminhos. Se você tem vício em pornografia, se você tem vício, seja ele qual for, ore, busque a face de Deus, liberte-se desse vício. Seja limpo perante o Senhor, esteja um coração limpo perante o Deus de Israel, que sonda as mentes e os corações. O Espírito Santo fala para a igreja nesta oportunidade. O exército de Deus já está a postos. O Senhor já está passando a revista para o grande e terrível dia do Senhor. Não perca a sua salvação, não perca a sua alma, mas busque com todo o coração conhecer mais do mistério de Deus que é Cristo. Receba o nome dele, tenha fé, tenha paz e até amanhã. Que Deus abençoe a todos. Minuto da Unicidade.